Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 18 de julho. Agora na Espanha, 11 horas e 23 minutos. No Brasil, 6 e 23 da manhã. Gente, a BTC abriu um candle comprador no semanal aqui no Heikin Nash. E a gente travou exatamente na MM200, que nunca havia sido perdida desde que esse indicador foi plotado aqui na TradingView. Deixa eu botar no par BTC USD mais longínquo aqui dentro da TradingView. Vocês vejam que a gente travou exatamente na MM200. Fizemos a máxima nessa madrugada em 22.503, agora está 22.325. Pode ter sido gatilho ofertado pelos super alavancados no sentido short naquele ETF de futuros do mercado norte-americano, cujos 4 bilhões e poucos deve estar em vias de ser liquidados. Eu avisei que aquele ETF suicida de futuros do mercado norte-americano seria o gatilho para a recuperação da BTC. Vocês vejam que a MM200 nunca havia sido perdida. Agora que foi perdida, a gente abre um primeiro candle comprador de retorno à MM200, que passa a ser a chave de um rally de alta interessante. Se a gente conseguir superar a MM200, que subiu, porque mesmo a BTC caindo, a MM200, como ela tem uma inércia movimentacional muito brutal, ela segue subindo. Então agora ela está em 22.616. Vocês veem que a gente bateu ali próximo, 22.500 e pouco, e recuamos. O RSI estocástico já está dando sinal de vida, saiu do zero, deu uma embicadinha para cima, a exponencial curta cruzou de baixo para cima contra a lenta. Na nossa banda de médias móveis, a gente está em vias de transpassar a penúltima lower, isso é muito bom. Na nossa figura triangular de caráter ascendente, a gente está testando aqui a base da nuvem de Shimoku, que se confunde com a linha superior do canal de Keltner. As três linhas agora embicaram relativamente com relativa agressividade em direção à nuvem, então a emborcadura deve começar. Na projeção, a nebulosidade iniciou um estreitamento mais relevante, a linha inferior na projeção embicou forte para cima. Vamos ver na nossa banda de VWAP mensal, a gente bateu na upper, recuou a upper que estava se confundindo ali com a MM200 no semanal. No nosso gráfico das VWAPs, vocês vejam que não tem nada que segure agora a BTC, não há nenhuma VWAP entre a BTC e a VWAP anual, que segue no patamar de 34 mil. Ou seja, essa figura triangular aqui, de caráter ascendente, vai promover uma explosão espasmódica em direção a 34 mil dólares. Alguns analistas já começam a dar conta de que a BTC está criando um gatilho para um rally até 30 mil dólares. Aqui o analista Kaleo, que tem 500 mil de seguidores no Twitter, está dizendo que está tudo se encaminhando para um rally até 30 mil dólares, no mínimo, segundo ele. E agora o RSI estocástico no semanal está dando conta de fundo histórico, ou seja, eu já avisei aqui no canal várias vezes que o RSI estocástico no semanal, quando o indicador fica aqui no limbo, no zero, por tanto tempo, é um indicativo forte de fundo, e quando a exponencial curta cruza de baixo para cima contra a lenta, pode ser um botão de gatilho de fundo. Fora a dominância, que está em queda livre. A dominância agora é 42,80, 42,86 deu um upzinho, porque a BTC também deu um Sputnik, mas chegou a perder 42,80. Ou seja, gente, são vários indícios autônomos de fundos. E agora, uma reportagem muito interessante na Zero Hedge, dando conta desse custo-benefício de se salvar a Ucrânia. Será que vale a pena destruir toda a economia ocidental para salvar a Ucrânia? E vem uma série de tópicos de reportagens anteriores dando conta da hipocrisia da zona do euro dos Estados Unidos para tentar salvar a Ucrânia. E o colapso do euro e suas implicações. Uma das consequências do colapso do euro vai ser a necessidade dos Estados Unidos terem que comprar títulos de membros da União Europeia para salvar o euro desse limbo. O fato é que há muita burocracia em torno desse aumento da taxa de juros pelo Banco Central Europeu, já que o Banco Central Europeu está numa camisa de força. Essa relutância da Christine Lagarde em aumentar as taxas de juros
tem relação também com a necessidade de aprovação pelos parlamentos nacionais de cada membro da União Europeia, o aumento do endividamento. E o próprio setor bancário europeu está muito alavancado e precisa desses juros negativos por mais um tempo para se desalavancar. Por isso é grande a relutância do Banco Central Europeu em aumentar abruptamente as taxas de juros sob pena de quebrar o sistema bancário europeu. E cita uma série de eventos de um passado não muito distante que vão se replicar agora. Fala até do Brexit. A zona do euro parece obcecada em punir o Reino Unido pelo Brexit, mas agora a nova essa era a obsessão anterior, antes do banimento da Rússia, do SWIFT e da imposição desse embargo em desfavor das commodities energéticas russas. Agora a União Europeia ela muda a sua agenda de ódio, vamos colocar assim, de repulsa, não para o Brexit, mas para a Rússia, e tudo isso está criando um coquetel de isolamento que só uma nova rodada de impressão pelo Fed de dinheiro para comprar títulos de membros da União Europeia que poderia salvar esse sistema que está virtualmente quebrado. Vários países estão devendo mais do que o PIB. Agora a Itália está com uma dívida 115% em relação... Uma dívida que está com uma proporção de 115% em relação ao seu PIB. Ou seja, tudo está caminhando para um mega colapso e só uma mega rodada de impressão de dinheiro para poder salvar algo que já estava natimorto, mas agora está sofrendo uma pá de cal com esse imbróglio russo-ucraniano. Então vamos ver se tudo isso vai se desdobrar numa pernada impulsiva hecatômbica, vamos colocar assim, da BTC. O mundo está caminhando forte para uma terceira guerra mundial. Para alguns a terceira guerra mundial já começou, para outros só falta mesmo um estopim ocasionado por um evento como invasão de Taiwan pela China, mas o fato é que claramente essa dicotomia planetária já tá se desdobrando. Essa visita do Joe Biden à Arábia Saudita relâmpago, numa visita relâmpago, já está criando uma série de imbróglios diplomáticos. Depois que o Joe Biden saiu do território saudita, começou um disse-me-disse em relação ao assunto Jamal Khashoggi, ou seja, tá tudo muito nebuloso no horizonte e a BTC vai se consolidando como uma reserva de valor. E muitos analistas agora estão dando conta de que esse Sputnik até 30 mil é inevitável. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Luna, que tem muita coisa acontecendo. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.